Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o versículo tema desse mês. Mês que nós temos feito um chamamento ao avanço, sairmos das cordas, para termos em Deus a força que precisamos, para avançarmos naquilo que Ele mesmo tem para as nossas vidas. Louvado seja Deus por essa jornada que temos empreendido no mês de junho. E hoje nós vamos falar sobre espiritualidade. Como avançar na espiritualidade. E eu queria já fazer uma distinção entre espiritualidade e espiritualização. Espiritualidade tem a ver com esse movimento de Deus dentro de nós, à medida que Ele nos deu vida em Cristo Jesus. E agora então, numa vida espiritual que temos em Cristo, nós exercitamos essa vida no Senhor. Ela é alimentada, ela é fortalecida, ela é de fato uma fonte na qual todas as outras áreas da vida encontram força. Nós falamos semana passada de propósito. Como responder ao propósito de Deus sem uma espiritualidade viva? Isso é impossível. Mas nós vivemos um tempo em que muita gente confunde espiritualização com espiritualidade. Tem muita gente, por exemplo, que atribui questões normais da vida a um processo de espiritualidade, quando na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma avó muito amada, muito querida, porém ela é extremamente mística. Tempos atrás, parando num determinado local na rodovia, ela foi ao banheiro feminino e a porta do banheiro feminino estava meio que emperrada. Então, quando ela entrou e ela foi sair, já é uma senhora de idade, um pouco mais fraca, ela foi abrir a porta e a porta emperrou. Então, ela levantou a mão e falou assim: demônio do tranca-porta, sai agora em nome de Jesus. Nisso uma outra senhora empurrou a porta. Você imagina, né? Ela falou assim: glória a Deus. O demônio saiu. Não tinha demônio. Era uma coisa que um marceneiro, um carpinteiro poderia resolver. Isso é espiritualização. E nós vivemos um tempo, e você aí provavelmente tem acesso às redes sociais, que a gente tem visto muita coisa bizarra no meio evangélico, como se isso fosse espiritualidade. Eu espero que hoje, na mensagem da manhã e na mensagem da noite, você consiga perceber que a espiritualidade tem a ver com questões muito mais profundas e ao mesmo tempo muito mais simples. Profundas e simples ao mesmo tempo. E eu tenho certeza que isso poderá ser uma fonte de avanço para você. Pastor, então o senhor é resistente a experiências com Deus, experiências espirituais? De modo algum. Inclusive, vou te dar um testemunho à luz do texto que eu vou pregar. Esse texto aqui, na verdade, alguém pregou ele para mim essa semana. Está ali o Alexandre, não é? Alexandre, nós tomamos um café da manhã e ele falou assim: pastor, Deus me falou muito na história de Caleb, e ele começou a compartilhar comigo. Ele falou assim: eu acho que Deus tem isso para o senhor, para o coração do senhor. E eu recebi com muita alegria, fui muito edificado. Obrigado, viu, Alexandre, por compartilhar. E quando chegou a tarde, vocês vão ver que não é uma passagem que a gente visita ela todo dia. Quando chegou a tarde, um outro irmão me escreve uma mensagem: pastor Jean, Deus pôs um texto no meu coração para o seu encorajamento. E ele foi e mandou o texto. Qual texto foi? Exatamente o texto que o irmão Alexandre havia compartilhado comigo. Exatamente aquele texto que Deus pôs no coração dele, dizendo para ele: é um texto para o Senhor.
Deus colocou no meu coração para eu compartilhar com o Senhor. São experiências espirituais que nós temos. Elas apontam para o fato de que Deus está presente, que Deus está agindo, que Deus está movendo os irmãos nas nossas vidas, que Deus está usando a sua palavra para a nossa edificação. Então, quando eu digo cuidado com a espiritualização, eu não estou, hora nenhuma, negando que Deus possa te dar experiências tremendas com Ele, desde as mais simples até aquelas mais inusitadas. Porém, tem que ser Ele. E o Deus que nos dá as experiências é o Deus da palavra. Nunca você terá uma experiência espiritual que seja contraditória com a palavra e essa experiência veio de Deus. Por isso você tem que conhecer a palavra do Senhor. Você precisa conhecer a palavra do Senhor. Porque nem toda experiência que você julga ser espiritual provém de Deus. Então, como discernir? Por isso nós temos a palavra. E um outro aspecto, ainda falando de experiência, eu vou aprofundar isso um pouco mais no culto da noite. Toda experiência, ela precisa estar debaixo da autoridade da palavra. Toda experiência. Experiências na vida cristã, elas são muito importantes. Inclusive, um erro das igrejas históricas, não é? É desvalorizar muitas vezes a experiência pessoal, no sentido de quase não estimular, por causa dos perigos da espiritualização, as pessoas a terem as suas experiências pessoais com Deus, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Eu entendo o inverso. Que coisa tremenda! Aconteceu comigo nesse mês 2 vezes essa experiência. Essa que eu citei. Um irmão chega e diz: pastor, eu tenho esse texto para o senhor. Outra pessoa, completamente diferente, totalmente desconectada, chega e diz: pastor, Deus colocou esse mesmo texto no meu coração para o senhor. Você não se sente encorajado com isso? Eu paro e falo assim: Senhor, que bênção, o Senhor está dando sinais de como o Senhor está cuidando, de como o Senhor está guiando a minha vida. Mas nunca uma experiência pode ser acima da Escritura. Então nós precisamos, de fato, dizer: Senhor, eu quero cada dia experimentar mais do Senhor. Cada dia eu quero aprofundar nessa vida com o Senhor. Mas sempre debaixo da autoridade das Escrituras. Então, que texto foi esse que o Alexandre compartilhou comigo? Depois o irmão Ulisses, mais tarde, pega e diz assim: pastor, esse texto é para o senhor. E hoje eu estou dizendo para você, você que está em casa conosco, você que está aqui, agora o texto é para você. É o texto dessa manhã para você. Que texto é esse? Josué 14, verso 6 ao verso de número 15. Josué 14, de 6 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele prometeu a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou eu hoje com 85
85 anos de idade. Olha aqui, Caleb, nesse momento, está com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Um dos pastores mais influentes acerca do discipulado é o pastor Randy Pope, inclusive pastor parceiro aqui da nossa igreja. Por 2 vezes a Igreja Luz teve o privilégio de tê-lo pregando aqui, mesmo sendo um pastor de um reconhecimento internacional tão grande. Isso é um privilégio para nós como igreja. Mas o pastor Randy, ele entregou o ministério da igreja que ele plantou. E hoje ele se dedica apenas ao movimento de discipulado pelo mundo. Antes dele entregar o ministério da igreja local e agora estar só na área do discipulado, eles fizeram alguns cultos de celebração dos 45 anos de história daquele pastor, como pastor plantador e o pastor que estruturou aquela igreja tão influente, tão sólida e tão bíblica. E eles resolveram honrar o pastor que discipulou o pastor Randy Pope. O pastor Randy Pope teve 3 grandes influências espirituais sobre a vida dele. E um desses pastores foi quem, lá quando ele era bem jovem, gastou tempo, ministrou, caminhou com ele, comeu junto, o preparou como um discipulador e de repente, 45 anos depois, nós temos um ministério que floresceu daquela maneira. E esse pastor veio então a Perímetro, houve alguns encontros muito significativos, emocionantes, mas à medida que aqueles encontros honrando esse pastor que discipulou o reverendo Randy Pope acontecia, aquele senhor já velho ia se entristecendo. Ao invés dele estar celebrando junto, ele estava como que murchando. À medida que as pessoas louvavam a Deus, o investimento que ele havia feito na vida do pastor Randy Pope. Até que alguém teve coragem de perguntar para ele: por que o senhor está abatido? Nós achamos que o senhor ficaria tão feliz estando aqui conosco. Sabe qual foi a resposta dele? A última pessoa que eu discipulei foi o Randy. Eu nunca mais investi na vida de ninguém. Nós corremos o risco de ter bons momentos na nossa caminhada cristã, de começarmos inclusive bem, de sermos uma fonte de bênção na vida de muitas pessoas, mas nós corremos o risco dos anos passarem e nós murcharmos espiritualmente, nós perdermos o vigor da nossa alma, aos poucos nós nos apagarmos. Pior, há pessoas que começaram tão bem e foram instrumentos nas mãos de Deus de um modo tão operoso, mas terminaram mal. Infelizmente, multiplicam-se os testemunhos de bons líderes, homens e mulheres de Deus,
que construíram uma história, mas que às vezes ali, tão perto de entregar, como Paulo entregou lá em 2 Timóteo, né? Completei a carreira, guardei a fé, agora eu estou esperando a coroa que está me reservada. Essa pessoa, de repente, destrói o seu próprio legado de tantos e tantos anos. Nós temos aqui um exemplo de um homem que perseverou, cuja vida com Deus se manteve firme. Aos 85 anos de idade, depois de peregrinar com o povo de Deus no deserto, depois de passar por inúmeras batalhas na conquista da terra prometida, como está Calebe? Talvez nós esperaríamos um homem ao quebrado, um homem já cansado das lutas, um homem que não estaria mais pronto para nenhuma batalha, um homem que estaria próximo da desistência, um homem que no mínimo diria assim: gente, deixa eu aposentar pelo amor de Deus. Mas o que nós temos aqui? Alguém que chega aos 85 anos e diz: Deus tem me dado a força que eu tinha quando eu tinha 40 anos, há 45 anos atrás. Eu estou pronto para conquistar aquilo que Deus falou que eu iria conquistar. E isso ele disse aos 85 anos de idade. Que segredo é esse? O que está por trás do coração de um homem que termina bem? Não só teve momentos de uma história com Deus, mas caminhou com Deus, se manteve em Deus e continuou escrevendo uma belíssima história até os seus últimos dias de vida. Você precisa disso, não precisa? Eu preciso disso. Como eu desejo isso para mim? Eu não sei quantos anos eu vou viver. Mas se você me perguntar: como eu anseio, Senhor, eu quero terminar os meus dias fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Eu não quero. Gente, ouça uma coisa que eu vou dizer para vocês. Eu tenho o mesmo problema que o Billy Graham disse que tinha quando ele fez 65 anos de ministério. Eu estou falando de ministério aqui, tá? Ministério pastoral, por favor, me entenda. Quando ele fez 65 anos de ministério pastoral, perguntaram para o Billy Graham: pastor, mas quando o senhor vai aposentar? Ele respondeu assim: essa é uma boa pergunta. O problema é que na Bíblia eu não vi ninguém se aposentando até hoje do ministério pastoral. Eu acho que eu penso como ele. Eu não penso em aposentar, não. Mas para que isso aconteça, para que eu continue tendo vigor espiritual, condições de ser um instrumento nas mãos de Deus, para que você continue avançando e avançando, e você não se perca no meio do caminho, o que precisa acontecer na sua espiritualidade? E eu vejo em Calebe dois alicerces muito, muito importantes. Hoje à noite nós vamos falar um pouco das disciplinas espirituais. Nós vamos falar um pouco de meios com que você alimenta a sua espiritualidade. Mas eu queria muito que nessa manhã você prestasse atenção nesses dois alicerces que devem te mover ano após ano, até que você chegue diante do Senhor, que você vá para Ele ou Ele venha para você na segunda vinda de Jesus. E o primeiro que eu vejo é que Calebe alicerçava a sua força, o seu vigor espiritual,
nas promessas de Deus. Não é isso que o texto nos diz? O ambiente da passagem, ele está num contexto em que Josué está repartindo as terras conquistadas, e mesmo aquelas que deveriam ser conquistadas ainda, com as tribos de Israel. Muitas conquistas já haviam acontecido, outras ainda precisavam acontecer. Vamos lembrar que o livro de Josué é o livro das conquistas da terra prometida. Josué é o grande líder, e Calebe é aquele camarada que com Josué, os dois foram os únicos espias, que lá atrás, quando Moisés estava com o povo no deserto, eles espiaram a terra e deram uma palavra centrada na confiança do Deus de Israel. Como o povo não ouviu Calebe e Josué, o povo peregrinou durante 40 anos no deserto. Daquela geração, só entrou na terra prometida esses dois homens. E agora, as conquistas, muitas haviam acontecido, outras precisavam acontecer. Calebe se apresenta diante de Josué. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse, olha o que ele diz: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. 45 anos depois, Josué está evocando a promessa que Deus havia feito a ele e a Josué. Promessa que Deus fez pela boca do seu servo Moisés. Você tem ideia do que é isso? Uma jornada de 45 anos. Mas a promessa dentro do coração. Dentro do coração. Se você ler o que acontece nesses 45 anos, você verá sim feitos extraordinários de Deus, mas você verá momentos em que o povo vacilou, você verá momentos em que o povo foi humilhado, você verá momentos que as coisas não foram fáceis, você verá momentos que houve aliança de vários reis contra o povo de Deus, e lá estava Calebe, vivendo essas circunstâncias. Mas ele estava firmado numa promessa. E que promessa é essa? Que ele seria vitorioso e que ao final das vitórias, a região de Hebrom seria a herança de terra para ele e para os seus descendentes. Meus amados irmãos, conosco não é diferente. Se nós não tivermos uma espiritualidade firmada nas promessas de Deus, nós vamos ter muita dificuldade de avançar. Há um cântico antigo que diz: não olho as circunstâncias. Vamos ver se tem gente da minha época. Como é que continua o cântico? Não olho as circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Quando a gente canta isso, o que nós estamos dizendo? Que não são as circunstâncias que determinam a minha condição espiritual, mas sim a minha relação com Deus. E o meu Deus é um Deus que estabeleceu as suas promessas, e as suas palavras são fiéis e verdadeiras. Então a minha espiritualidade não está fincada, não está alicerçada se tem pandemia, se não tem pandemia, se eu estou tendo dinheiro ou não estou tendo dinheiro, se eu estou com saúde ou se eu estou enfermo, se existe.
tranquilidade e paz no meu lar, ou se eu tenho passado por lutas e problemas, a minha espiritualidade precisa estar alicerçada nas promessas, independente do tempo que demore para que elas se cumpram na minha vida. Quantas promessas? Só que não existe só promessa confortável. Eu posso te citar aqui promessas tremendas. O que nos separará do amor de Deus? Pega lá Romanos 8. Nada nos separará do amor de Deus. Eu posso sentir a solidão mais profunda do mundo, mas em Mateus 28, verso 20, Jesus disse: eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. É promessa de Deus, são promessas que enchem o nosso coração, que são agradáveis a nós. Mas o Senhor também prometeu coisas, por exemplo, meu filho, porque eu te amo, porque você não é bastardo, é filho, eu te disciplino. Isso é uma promessa ou não? É uma promessa. E se eu estou sendo disciplinado pelo Senhor, a vara de Deus está me corrigindo, o que está acontecendo? Deus está cumprindo a sua promessa, de que Ele vai te tratar como filho, e filho amado, porque Ele corrige o filho a quem Ele ama. Pastor, onde que está isso na Bíblia? Hebreus capítulo 12, leia Hebreus capítulo 12, você vai ver. Porque eu sei que os sofrimentos do presente não hão de se comparar à glória que está por vir. Promessa. As promessas de Deus precisam ser a base, o alicerce da nossa espiritualidade. Pastor, então quer dizer, à luz do texto que o senhor está pregando, que eu tenho um pedacinho de terra lá em Israel? Porque está aqui, pastor, a terra de Hebrom será tua e da tua descendência para sempre. O infeliz, essa promessa foi para Caleb, não foi para você. E aí fica gente tirando o texto do contexto e fazendo promessa para a crentalhada. Por isso que o povo está em crise, porque começa a acreditar em promessa que não foi feita para você. Que nada vai te separar do amor de Deus, é para você ou não é? Que o Senhor Jesus estará com você todos os dias até a consumação dos séculos, é para você ou não é? Que Ele tem novo céu e nova terra para você, é para você ou não é? Agora que você vai ser israelita, e que agora você vai pegar um lotezinho, eu vou te mandar para Gaza, você tentar fazer um lotezinho lá em Gaza, para você ver o que vai acontecer. Aí o pessoal tira o texto do contexto e fala: onde pisar a planta do seu pé será teu. Lembra? Espiritualidade, espiritualização. Onde no Novo Testamento está dizendo que se a gente sair pisando por aí vai ser da gente? Então nós temos que conhecer as promessas, saber quais as que estão falando sobre nós, e inclusive promessas que se cumpriram na própria Escritura. Se você abrir Juízes 1:20, vou pedir até se possível para colocar esse versículo aí, né? Juízes 1:20, você vai ver que Deus cumpre a promessa feita a Caleb. E ele vence os homens poderosos de Hebrom e estabelece ali a sua terra e a terra da sua descendência. Olha aí, ó, conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Caleb. Pode avançar, por favor.
que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Cumpriu? Cumpriu. Ele com mais de 85 anos de idade. Agora, Deus falou? Falou. E o que acontece quando Deus fala? Ele faz. Hoje, Hebrom é uma das cidades mais importantes daquela região do mundo. É uma região próspera, é a segunda cidade mais importante religiosamente falando para os judeus. A primeira é Jerusalém. E por que ela é tão importante? Porque ali naquela região fica o túmulo dos patriarcas. É onde, por exemplo, Abraão foi enterrado. E para o islamismo é a 4ª cidade mais importante. Séculos e séculos e séculos depois, aquela continua sendo uma terra abençoada. Num lugar próximo do deserto, quando você lê Cades Barneia aqui, que ele diz lá em Cades Barneia, Deus prometeu através de Moisés. Cades Barneia é uma região profundamente desértica. E ali, tão próximo, está a região de Hebrom, que até hoje é um polo de desenvolvimento, a terra que foi dada a Calebe e sua descendência. Promessas. Mas para isso você precisa conhecê-las, entendê-las biblicamente. E aí os dias mudam, as fases mudam, as etapas da vida mudam, mas você se fortalece e se fortalece, porque você abraça essas promessas e diz: Senhor, é aqui que está o meu alento, é aqui que está a minha força, é aqui que está o meu consolo, é aqui, Senhor, onde eu renovo a minha espiritualidade, naquilo que o Senhor diz sobre mim, na identidade que o Senhor me deu. Mas um segundo alicerce é a integridade. Observe que Calebe evoca não só a promessa que foi feita, mas o modo fiel como ele viveu. Olha que coisa tremenda. Ele diz aqui no texto: eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. E ele repete isso mais de uma vez nessa porção da Escritura. E eu queria te ajudar, talvez, com um dilema, quem sabe possa existir no seu coração. A palavra integridade é muito forte, você não acha? Eu acho uma palavra muito forte. E se a gente pegar a palavra integridade e traduzi-la para nós, como alguém que nunca erra com Deus, a pergunta é: quem aqui é íntegro? Parece até uma contradição dizer que integridade é algo necessário à vida cristã, quando, por exemplo, lá em 1 João capítulo 1, a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos cometido pecado, nós somos o quê? Mentirosos, e a palavra de Deus não permanece em nós. Como entender integridade então? Se eu e você pecamos constantemente em palavras, em pensamentos, em ações. E Calebe está dizendo aqui a Josué: eu fui fiel em tudo. Existe uma diferença objetiva, e mexe muito com a nossa espiritualidade essa diferença, entre os pecados que cometemos e os pecados que acariciamos. Preste atenção, existe uma profunda diferença entre os pecados que cometemos e os pecados que acariciamos, que introduzimos em nossa vida
conscientemente e os permitimos achando que Deus vai negociar com isso. Ah, Deus sabe, eu sou fraco nisso aqui. A confissão de pecados é uma disciplina espiritual que nos ajuda a renovarmos a nossa fé à medida que nós pecamos contra Deus, nos arrependemos e reconhecemos isso diante dele, e ele renova o nosso coração, ele renova a nossa alma. Meu irmão, minha irmã, você quer ter uma vida espiritual saudável? Aprenda a ter como disciplina espiritual, é disciplina espiritual, a confissão de pecados. Agora, você quer entender o que é alguém que não tem integridade? Não é quem não comete nenhum pecado comparado com quem peca, porque todos somos pecadores. É aquele que permite a intencionalidade no seu coração. É aquele que se auto-justifica. É aquele que começa a murchar espiritualmente, porque ele aceita uma condição espiritual que ele nunca deveria aceitar. É aquele que não comprou guerra. Você tem que comprar guerra contra o pecado. Você tem que tê-lo como seu inimigo e não seu aliado. E quando há uma área na sua vida que o pecado é o seu parceiro, é o seu companheiro, é aquilo que você está ali com a sua alma calma, como se ele pudesse ficar ali, trazendo algum nível de satisfação e prazer, e tudo ok. Com Deus eu vou administrando. Você perdeu a sua integridade. Você perdeu a sua integridade. E quando você perde a sua integridade, e você domestica uma situação, claro, você sempre vai achar suas justificativas, mas você domestica, e confortavelmente você trilha esse caminho de morte. Seu vigor espiritual é minado. Minado. Claro que Caleb foi um pecador como eu e você. Claro que muitas vezes Caleb teve que reconhecer os seus pecados diante de Deus. Você acha que é diferente disso? Mas uma coisa, aos 85 anos ele pôde dizer: Senhor, quanto àquilo que o Senhor me chamou, quanto àquilo que o Senhor me disse, quanto àquilo que o Senhor falou assim para mim, luta com esse povo, vai com esse povo, quanto ao propósito pelo qual o Senhor me estabeleceu, eu tenho lutado para viver isso, Senhor. Eu não saí desse caminho, dessa jornada, desse objetivo. Talvez um dos salmos que mais nos desafie e mais nos conforte é o Salmo 139. E eu quero terminar lembrando algumas palavras do Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrias o meu deitar e o meu levantar. A palavra, Senhor, nem saiu ainda da minha boca e tu a conheces toda. Tal conhecimento, Senhor, é maravilhoso demais para mim. Como eu posso alcançá-lo? Senhor, se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu, Senhor, fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está também. Se eu pegar, Senhor, as asas da alvorada e me deter nos confins dos mares, Senhor, até lá haverá de guiar-me a tua mão. E aí ele continua: o Senhor me viu quando eu estava no ventre da minha mãe, e de um modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me teceu. Mas o último versículo desse salmo
diz assim: vê se há em mim, Senhor, algum caminho. Ele não diz atitude, ele diz caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Caminho mau. Quando você está num caminho mau, você perdeu sua integridade. E esse caminho te leva para longe do caminho eterno. Te afasta da comunhão com o caminho eterno. E quem é o caminho? Um certo Galileu disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Ele nos guie por esse caminho eterno. E que você firme a sua espiritualidade nas promessas. E numa vida que, apesar dos seus pecados, pecados que sempre você confessa e trata diante de Deus, apesar deles, que você tenha integridade quando você decide não aceitar determinados caminhos, determinadas posturas que te afastam de uma espiritualidade genuína. Curva a sua cabeça e vamos orar.